Olá, pessoal. Meu nome é Jennifer e eu vou estar ajudando o professor Francis na disciplina de Avaliação Econômica de Políticas Públicas. A gente vai estar utilizando o livro Avaliação de Impacto na Prática, do Banco Mundial. Nessa aula, a gente vai entrar nos 2 primeiros capítulos do livro, que apresentam mais uma introdução sobre o que é avaliação e qual é a importância dela. O primeiro capítulo do livro é intitulado Por que avaliar? Mas antes de entendermos a importância de se fazer a avaliação econômica, é importante entender qual que é o propósito das políticas públicas. Políticas públicas são programas ou políticas de desenvolvimento que são elaborados para alterar resultados, como, por exemplo, aumentar a renda. Um exemplo aqui de política seria um programa que oferece cursos de treinamento profissional, que aumenta a qualificação dos indivíduos. Então, um indivíduo que faz esse curso, ele tem a possibilidade de encontrar um emprego de melhor remuneração. Outra mudança seria melhorar o aprendizado. Um exemplo de política aqui seria um programa que aumenta o número de professores nas salas de aulas das crianças, por exemplo, no início do ensino fundamental. Um professor a mais vai aumentar a atenção dada para cada aluno, isso vai melhorar o aprendizado que cada aluno tem nesse processo. Outra mudança seria uma política que oferece a construção de pisos de cimento nas casas com chão de terra batida. Isso pode reduzir as infecções parasitárias, por exemplo, que causam diarreia, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. Então, o que a gente pode perceber aqui é que as políticas públicas, elas têm sempre o objetivo de melhorar o bem-estar das pessoas. Mas tem uma pergunta muito importante que deve ser feita. Essas mudanças realmente são alcançadas? É aqui que entra então a avaliação econômica, para saber se a política teve o impacto que seus formuladores desejavam que ela tivesse. Então, o foco da avaliação vai estar sempre nos resultados, se essas políticas chegaram aos resultados esperados ou não. Por que é importante saber se uma política ela atingiu o resultado que se pretendia? Porque cada vez mais as avaliações elas estão sendo usadas na tomada de decisão sobre dar continuidade, expandir ou mesmo encerrar uma política. Então, as avaliações de impacto, elas fazem parte da própria formulação das políticas, ou seja, essas políticas são baseadas em evidências de que elas realmente dão certo. Os resultados da avaliação são muito importantes em diversas etapas de implementação de uma política. Por exemplo, a nível de gestão do programa, é necessário compreender quais as opções de desenho de programas são mais custo-efetivos, ou demonstrar, junto com os tomadores de decisão, que os programas estão atingindo os resultados pretendidos de forma a obter alocação orçamentária, para mantê-los ou expandi-los. Ou seja, se pretende-se continuar com o programa, é muito importante mostrar que ele está dando certo para os investidores, porque envolve muito dinheiro na aplicação desses programas. E o mesmo acontece a nível nacional. Os governos são responsáveis por prestar contas a seus cidadãos sobre o desempenho dos programas públicos. As evidências podem constituir uma base sólida para a promoção da transparência e da prestação de contas. Ou seja, então, essas avaliações de impacto, elas são muito importantes também nas prestações de contas. E a questão do nível global das avaliações, as avaliações de impacto são fundamentais para a construção de conhecimento sobre a efetividade de programas, pois esclarecem o que funciona e o que não funciona na redução da pobreza e na promoção do bem-estar. Como vocês vão ver ao longo do livro, algumas políticas que foram realizadas em um país são tão inovadoras que diversos outros países acabam adotando essas políticas. Então, é muito importante ter uma comprovação de que elas realmente funcionam. De uma forma geral, nós podemos falar que uma avaliação de impacto estima as mudanças no bem-estar dos indivíduos, que podem ser atribuídas a um projeto, política pública ou um programa específico. Então, o grande desafio da avaliação de impacto é identificar a relação causal entre o programa ou a política e os resultados de interesse. Quem já fez alguma disciplina de introdução à econometria, com certeza ouviu falar que correlação não implica causalidade. Isso porque nos modelos econométricos padrão, a gente sempre estima a correlação entre as variáveis.
Por outro lado, aqui nos modelos de avaliação de impacto, a gente está interessado em estimar o efeito causal entre a política e o resultado. Então, alguns exemplos de perguntas que são feitas da avaliação de impacto é: será que um programa de água e saneamento básico aumentou o acesso à água potável e melhorou a saúde da população? Ou seja, será que esse programa teve impacto na saúde da população? Outra pergunta seria: será que um currículo alternativo aumentou as notas dos estudantes nos testes? Isto é, será que esse programa, que é no caso a mudança no currículo, ele alterou as notas dos estudantes? Teve um efeito positivo na nota dos estudantes? Ou um impacto positivo? Outra pergunta seria: será que a inovação de incluir as habilidades não cognitivas como parte de um programa de treinamento para jovens foi bem sucedida na promoção de empreendedorismo e no aumento da renda? Ou seja, como aquele exemplo anterior que eu citei de um programa de treinamento para jovem, será que esse programa ele tem impacto na renda desses jovens no futuro? Podemos notar aqui, então, que todas essas perguntas ressaltam o efeito da relação causal entre a política e o resultado. Será que esse resultado teria acontecido caso não tivesse feito essa política? Então, essa questão vai sempre ser levantada nas avaliações de impacto, que é a relação causal entre a política e o resultado. Uma avaliação de impacto, ela serve tanto para abordar a efetividade de um programa em comparação com a ausência desse programa, para saber se os resultados foram de fato alcançados pelo programa, foram causados pelo programa, ou se na ausência desse programa teria chegado aos mesmos resultados. Ou então uma avaliação pode servir também para testar diferentes formas de implementação ou uma inovação nos desenhos dos programas. Um exemplo de avaliação que aborda a efetividade de um programa é o caso do Progressa, que foi um programa de transferência condicional de renda que começou no México na década de 1990. Esse programa é muito importante, é muito estudado nas disciplinas de avaliação econômica, porque desde o início considerou-se que seria feita a avaliação do programa, então ele foi todo planejado, desde o desenho inicial do programa, ele foi todo planejado para ser feita uma avaliação. E essa avaliação mostrou resultados tão positivos que o programa ele foi continuado e ampliado no país, tanto que governos seguintes, mesmo sendo oposição, continuou o programa, apenas mudou o nome, passou a ser Oportunidades, depois passou para Prospera. Mas, além disso, outros países também acabaram adotando, como o caso do Brasil. O programa Bolsa Família é um programa de transferência condicional de renda muito parecido com esse que aconteceu no México. E um exemplo agora aqui de avaliação que testa diferentes formas ou uma inovação pode ser considerado, por exemplo, comparar o desenho de um programa de treinamento ao de uma campanha publicitária e verificar qual deles é mais eficaz para melhorar os conhecimentos financeiros. Ou seja, você tem dois programas diferentes que buscam o mesmo impacto, que é aumentar conhecimentos financeiros das pessoas. Então, você pode comparar os dois para ver qual deles tem o resultado melhor. Ou se um deles tem resultado e o outro não tem, pode ser também. Então, existem diferentes formas que uma avaliação pode afetar no andamento de um programa. A avaliação de impacto é uma entre várias abordagens que respaldam políticas baseadas em evidências, incluindo o monitoramento e outros tipos de avaliação. O monitoramento é um processo contínuo que fornece subsídios para a gestão e tomada de decisões no dia a dia. Ou seja, o monitoramento ele vai desde o início do projeto até o final da implementação do programa. E o monitoramento é necessário em todos os programas e é uma fonte essencial de informação sobre o seu desempenho, incluindo a implementação e os custos que cada programa tem. Já a avaliação, no sentido geral, é uma análise periódica e efetiva de um programa planejado, em andamento ou concluído. Então, diferente do monitoramento, a avaliação não é um processo contínuo, ela acontece de tempos em tempos.
E existem muitos tipos de avaliação e métodos de avaliação que se baseiam tanto em dados qualitativos quanto em dados quantitativos. Já a avaliação de impacto, ela é um tipo particular de avaliação que procura responder a uma pergunta específica de causa e efeito. Por exemplo, qual é o impacto ou efeito causal de um programa sobre um resultado de interesse? As perguntas de avaliação de impacto sempre levam em consideração o efeito causal da política que está sendo analisada. O grande diferencial dos métodos de avaliação de impacto é que, para poder estimar o efeito causal de um programa nos resultados, eles precisam estimar o chamado contrafactual. O que seria esse contrafactual? O contrafactual seria uma espécie de cenário alternativo, em que mostraria o resultado dos indivíduos caso eles não tivessem participado do programa ou da política. Isto é, seria o cenário contrafactual ao que realmente ocorreu. O melhor contrafactual possível seria analisar o próprio indivíduo caso ele não tivesse participado da política ou do programa. Mas isso é fisicamente impossível, pois a partir do momento que o indivíduo participou do programa, não existe forma de verificar o mesmo indivíduo caso ele não tivesse participado. Então, o grande esforço da avaliação de impacto é encontrar um grupo que tenha características muito parecidas com aquele grupo que participou da política, que participou do programa. A avaliação de impacto, ela é feita principalmente com a comparação entre dois grupos. Um grupo de tratamento, que é formado pelas pessoas que participaram do tratamento, e um grupo de controle, que são as pessoas que não participaram desse tratamento, mas que têm características muito semelhantes com o grupo que participou. Esse grupo de controle é que forma o contrafactual da análise. Então, a metodologia de avaliação, ela permite que sejam comparadas as trajetórias desses dois grupos. E a diferença entre esses dois grupos é o impacto da política. Existem muitos métodos de avaliação de impacto, e a escolha de cada método vai depender das características operacionais do programa que está sendo avaliado. Por exemplo, vai depender dos recursos disponíveis, tanto para a realização do programa quanto da avaliação de impacto. Vai depender dos critérios de elegibilidade para a seleção dos beneficiários. Se, por exemplo, os indivíduos que participaram do programa foram escolhidos por um sorteio, que é um método aleatório, vai existir um método de avaliação mais adequado para esse tipo de critério de elegibilidade. Ou então, se for por idade ou por nível de renda. Sempre existem métodos mais adequados para cada tipo de elegibilidade de seleção. Também pode depender do cronograma de implementação do programa. Se o programa foi implementado em 2 etapas, existem métodos diferentes para esse tipo de análise. Mas o mais importante é que os programas eles tenham regras claras e bem definidas. Sempre que um programa tem regras claras e bem definidas, o método de avaliação vai ser mais facilmente encontrado. Porque é mais fácil, então, encontrar um grupo de comparação, que é o essencial para poder fazer a avaliação. As avaliações de impacto podem ser divididas em 2 categorias: avaliação prospectiva e avaliação retrospectiva. A avaliação prospectiva ela é desenvolvida ao mesmo tempo em que o programa está sendo elaborado e é integrada à implementação do programa. Então, o mais interessante dessa avaliação prospectiva é que ela envolve os dados da linha de base. Eles são coletados ainda antes da implementação do programa, tanto do grupo que receberá a implementação, que seria o grupo de tratamento, quanto para o grupo usado como comparação, o grupo de controle, que não recebe a intervenção. Então, essa avaliação prospectiva, ela já é planejada junto com o desenho do programa. Então, quando se está desenhando o programa, já sabe que será feita uma avaliação e isso permite já escolher um método de seleção, pensando já na forma que será avaliado esse programa. E a outra forma, a avaliação retrospectiva, já avalia o impacto do programa após a implementação, gerando grupos de tratamento e de comparação a posteriori.
Essa forma de avaliação retrospectiva, acontece quando ela não foi planejada com o programa. Então, você pega uma política e pega os indivíduos que participaram dessa política como grupo de tratamento e encontra um grupo de controle. Existem diferentes métodos para formar esse grupo de controle, mas ela não apresenta resultados tão robustos quanto a avaliação prospectiva. A grande questão aqui da avaliação retrospectiva é que, como ela não foi planejada junto com o programa, dificilmente ela vai ter os dados da linha de base, que são muito importantes para a comparação dos grupos de tratamento e controle. Já uma grande vantagem da avaliação prospectiva é que os grupos de tratamento e grupos de controle, eles são identificados ainda antes da política que está sendo avaliada ser implementada. Por não ter sido planejada junto com uma política, a validade de uma avaliação retrospectiva depende do contexto e nunca é garantida. Mesmo quando é possível, essa avaliação retrospectiva, ela geralmente lança mão de métodos quase experimentais, que dependem de pressupostos muito fortes e, portanto, podem produzir evidências mais facilmente contestáveis. Então, seria sempre preferível uma avaliação feita de forma prospectiva, planejada junto com a política, em comparação com uma avaliação retrospectiva. O principal papel de uma avaliação de impacto é produzir evidências sobre o desempenho do programa, seja para o governo, seja para os gestores do programa ou mesmo para a sociedade. Os resultados da avaliação de impacto são particularmente úteis quando as conclusões podem ser aplicadas para uma população de interesse mais ampla e não só para aquele grupo que participou do programa. Antes de serem feitas as avaliações de impacto, costumavam ser feitos estudos de eficácia. Esses estudos de eficácia, eles avaliam se um programa pode funcionar em certas condições. Esses estudos de eficácia, eles são geralmente feitos como projetos piloto. Então, são feitos sobre condições rigorosamente controladas e em ambientes específicos de difícil generalização. Então, conclusões tiradas desses estudos de eficácia dificilmente podem ser generalizadas para grupos maiores da população. Um exemplo de estudo de eficácia pode-se pensar numa intervenção piloto que introduza novos protocolos de tratamento médico. Esses protocolos podem funcionar nesse hospital, com excelentes gestores e com corpo médico. Entretanto, essa intervenção ela pode não funcionar em outros hospitais medianos, com gestores menos atentos e uma equipe menor. Por outro lado, os estudos de efetividade eles fornecem evidências de intervenções que ocorrem em circunstâncias normais. Eles avaliam um programa que funciona em condições normais. E então esses estudos de efetividade eles têm validade externa. O que validade externa significa? Significa que os resultados encontrados para aquele grupo analisado, eles podem ser expandidos para outros grupos da população. E essa validade externa, ela é muito importante para os formuladores de política, porque sempre se busca ampliação do programa para outros indivíduos que não foram beneficiados. As avaliações de impacto, elas respondem perguntas específicas de causa e efeito, mas existem outras abordagens que podem servir como complementos valiosos na avaliação de impacto. Por exemplo, monitoramento, simulações ex ante, análise de métodos mistos baseados em dados qualitativos e quantitativos, avaliação de processos, análises de custo-benefício e de custos-efetividade. Essas outras abordagens, elas têm muitas implicações úteis na análise, como estimar o efeito das reformas antes que elas sejam implementadas, ou ajudar a enfocar questões centrais da avaliação de impacto, mesmo acompanhar a implementação do programa. E todas essas abordagens, elas ajudam a fornecer insights sobre os canais pelos quais a política ou programa afetou os resultados observados. Isto é, ajudam a entender os resultados da avaliação de impacto, porque a avaliação ela vai ter como resultado, por exemplo, um número. Mas para entender como a política teve esse resultado, essas abordagens complementares são essenciais. Entramos agora numa questão muito importante da avaliação de impacto, que são as considerações éticas.
Primeiro a gente pode pensar, seria ético fazer uma avaliação de impacto? Bem, se estamos investindo dinheiro público num programa que a gente não sabe se ele traz resultados positivos, então seria antiético não avaliar esse programa. Mas também existem considerações éticas sobre as regras dos programas, como, por exemplo, na seleção dos beneficiários. A realização da intervenção com benefícios conhecidos não deve ser negada ou adiada apenas em função da avaliação, ou seja, o indivíduo que mereça receber o benefício, ele não deve ser deixado de fora do programa para facilitar a avaliação de impacto. Ou então também com relação aos métodos utilizados para estudar os participantes. A gente precisa lembrar que estamos lidando sempre com seres humanos nessas políticas. Então, a avaliação nunca deve ser o objetivo da política. O objetivo da política é sempre aumentar o bem-estar dos indivíduos, da população. E a avaliação ela vai ajudar a guiar as políticas. Outra questão também é com relação à transparência na documentação dos dados, os planos de pesquisa e dos resultados. As avaliações de impacto elas devem ser objetivas, transparentes, reproduzíveis, ou seja, a avaliação ela tende a responder a uma pergunta, se essa política ela tem efeito ou não. Então, para isso, ela precisa ser transparente, no sentido de que os dados eles precisam estar disponíveis para que outras pessoas possam reproduzir essa avaliação e encontrar esses mesmos resultados com esses dados. Ou seja, as informações sobre a eficácia dos programas geradas pelas avaliações de impacto podem levar ao investimento mais eficaz e ético dos recursos públicos. Isto é, se a avaliação for feita de forma adequada, não vai ter problemas éticos com relação a ela. Mas é sempre importante levar em conta que o objetivo da política não é a avaliação, mas sempre o bem-estar da população, o bem-estar, a melhoria no bem-estar dos indivíduos. Como comentado já anteriormente, as avaliações de impacto elas são muito importantes para orientar os formuladores de políticas públicas a respeito de uma série de decisões. Os modelos mais básicos de avaliação de impacto eles testam a efetividade de determinado programa. Então, com esses resultados, é possível encerrar programas que se mostraram ineficazes ou então ampliar as intervenções que funcionaram. As avaliações de impacto também estão sendo cada vez mais utilizadas para testar inovações em desenhos dos programas, o que permite o ajuste dos benefícios, ainda durante a implementação da política. As avaliações também podem ser usadas para testar a efetividade de alternativas de implementação do programa. Por exemplo, se um programa ele pode ser implementado de diversas maneiras diferentes, pode-se perguntar qual dessas maneiras é mais efetiva. Aqui a gente relembra então a questão do Progressa, que a adoção e a expansão do programa, tanto em nível nacional quanto internacional, foi fortemente influenciada pelos resultados de sua avaliação. Isso mostra como a avaliação é importante para a manutenção, implementação e a melhoria dos programas, das políticas públicas. A escolha da amostra da avaliação, ela é muito importante para a questão da validade externa da política. Se a amostra ela for elaborada para representar estatisticamente a população de unidades elegíveis das quais se extraiu essa amostra, então essa política tem validade externa. Isto é, se a amostra que foi analisada ela tem características que, em média, são parecidas com a média da população, então os resultados dessa pesquisa podem ser aplicados para outros grupos populacionais. Aqui, olha, se os resultados são consistentes em múltiplas configurações, não aquela apenas da amostra, então há maior confiança na viabilidade dos programas em uma variedade de contextos e grupos populacionais. Isso quer dizer, então, que a efetividade e a escalabilidade de determinado programa, isso é, se ele é efetivo ou não e se pode ser ampliado para outras pessoas, vai depender da capacidade de replicar seus resultados em outros grupos.
Mas quando é que devemos realizar uma avaliação de impacto de uma política? Bem, para tomar essa decisão, algumas perguntas básicas elas podem ajudar. O que está em jogo? Que política que é essa que pretende avaliar? Se for, por exemplo, um programa de implementação em uma pequena clínica que ofereça aconselhamentos aos pacientes de hospitais utilizando voluntários, talvez não valha a pena fazer uma avaliação, porque aquilo é muito específico daquele hospital e as pessoas que estão participando do programa são voluntários. Agora, se estamos falando de uma reforma salarial implementada para a categoria, por exemplo, dos professores, o que afeta todos os docentes do país, bem, aí vale a pena fazer uma avaliação de impacto, porque a gente está falando de uma questão que envolva todo o país e envolva dinheiro público. Então, sempre vai levar em conta o que está em jogo nessa política. Existe alguma evidência de que o programa funciona? Bem, se existirem evidências, então uma avaliação de impacto só seria interessante se tiver alguma inovação no programa que está sendo aplicado, para evitar custos maiores. Ou se for um programa então novo, que não tem evidência sobre ele, sobre a efetividade desse programa, então seria interessante começar com um projeto piloto desse programa que envolve uma amostra menor de beneficiários para ver se esse programa realmente funciona. E uma terceira pergunta é: nós temos os recursos necessários para fazer uma avaliação de impacto de qualidade? O que são esses recursos? São dados, são tempo disponível para fazer essa avaliação de qualidade, recursos financeiros para fazer a avaliação e principalmente também os recursos humanos. Nós temos pessoas qualificadas para fazer essa avaliação? Então, de modo geral, para justificar essa mobilização de recursos técnicos e financeiros, essa nossa política ela precisa ser inovadora, ser replicável, estrategicamente relevante, não ter sido testada ainda e ser influente. Então, essas características são muito importantes para justificar uma avaliação, porque assim como a própria política envolve muitos recursos financeiros, a própria avaliação também envolve. Então, entendido que uma política ela é importante o suficiente para ser avaliada, a gente vai para o próximo capítulo, que é preparando-se para uma avaliação. Quais são os primeiros passos para se começar uma avaliação? Nesse capítulo, então, a gente vai ver quais são as etapas iniciais para a elaboração de uma avaliação. Entre essas etapas tem a construção de uma teoria da mudança que detalhe como o projeto deve alcançar os resultados pretendidos, o desenvolvimento de uma cadeia de resultados como uma ferramenta útil para descrever a teoria da mudança, a especificação das perguntas de pesquisa e a seleção de indicadores para avaliar o desempenho. A gente vai entrar em cada uma dessas etapas ao longo dessa aula, mas é importante saber que essas etapas elas devem ser adotadas ainda no início do planejamento do programa, quando o programa está sendo desenhado. E essas etapas elas devem envolver tanto os formuladores das políticas quanto os gestores dos programas. Porque é muito importante que todos os envolvidos no desenho da política tenham uma visão comum sobre quais são os objetivos do programa e sobre como eles devem ser alcançados. Esse engajamento entre os indivíduos, tanto do planejamento, da gestão, quanto da avaliação, cria um consenso sobre o foco da avaliação e as principais perguntas a serem respondidas, o que fortalece a ligação entre a avaliação e a política. Vamos entrar aqui então na primeira etapa, que seria a construção de uma teoria da mudança. As teorias da mudança, elas retratam uma sequência de eventos que leva aos resultados. Isto é como uma intervenção ela é pensada para gerar os resultados
que são desejados. Então, as teorias da mudança, elas descrevem a lógica causal de como um determinado programa ele atingirá os resultados pretendidos. Se a gente pensar que a avaliação de impacto ela busca a relação causal entre a política e o resultado, então uma política ela deve ser desenhada a partir de uma teoria da mudança. Então, qual seria o melhor momento para desenvolver uma teoria da mudança para um programa? Seria no início da concepção da política, no momento do desenho da política. Um exemplo dado no livro sobre teoria da mudança é o caso do projeto realizado no México sobre a substituição dos pisos de terra batida por pisos de cimento. Naquele caso, os formuladores da política, eles tinham toda uma literatura com informações sobre como os parasitas eles são transmitidos e como as infecções parasitárias levam à diarreia infantil. Então, eles sabiam que simplesmente a mudança do assoalho era importante para essa redução da transmissão das doenças. Então, a teoria da mudança estava toda baseada na hipótese de que a substituição desses pisos de terra por pisos de cimento reduziria a incidência de diarreia e outras doenças nessa população. E toda a política foi desenhada, então, em cima dessa hipótese, em cima dessa teoria da mudança. Agora a gente vai entrar aqui na segunda etapa, que seria o desenvolvimento da cadeia de resultados, que é uma maneira de descrever uma teoria da mudança, que foi o que a gente viu na etapa anterior. O importante da cadeia de resultados é que ela vai estabelecer uma lógica causal a partir desde o início do programa, que começa lá com os recursos disponíveis e vai até o final, que analisa as metas de longo prazo. E essa cadeia, ela estabelece um esquema lógico e plausível para explicar como que uma sequência de insumos, atividades e produtos, eles interagem para chegar nos resultados pretendidos da política. Começando aqui pelos insumos, os insumos eles são recursos financeiros, recursos humanos, entre outros, que são mobilizados para apoiar a atividade, ou seja, é o orçamento pessoal e outros recursos disponíveis para a implementação da política do programa. As atividades, elas são ações tomadas ou trabalho desenvolvido para converter insumos em produtos específicos. Ou seja, uma série de atividades desenvolvidas para produzir bens e serviços. Os produtos, eles são resultantes da conversão de insumos em produtos tangíveis. São bens e serviços produzidos e distribuídos sob o controle da agência de implementação. Os resultados são usos dos produtos pelo público-alvo. Não está completamente sob o controle da agência de implementação. A gente vai depois ver uns exemplos sobre cada uma dessas etapas. Esses resultados, eles são obtidos, geralmente, após a população beneficiária utilizar os produtos do projeto. E eles são, geralmente, de curto e médio prazo. Já os resultados finais são os objetivos finais dos programas, são metas de longo prazo. Mudanças nos resultados afetadas por múltiplos fatores. A parte da implementação do programa, que consiste nos insumos, atividades e produtos, ela depende exclusivamente dos formuladores da política, que seria o lado da oferta, quem está oferecendo a política. Já a parte dos resultados, além de depender do projeto, também vai depender da demanda por esse projeto. Então, os resultados não dependem apenas do projeto, depende também da adesão dos beneficiários a essa proposta. E é essa área aqui de resultados que ela vai estar sujeita às avaliações de impacto que são utilizadas para medir a efetividade da política. O desenvolvimento da cadeia de resultados, ele é importante que seja feito para todas as políticas, mesmo aquelas que não vão passar por uma avaliação, porque a cadeia de resultados, ela deixa explícito
todos os objetivos do programa. E isso ajuda a esclarecer a lógica causal e a sequência de eventos por trás desse programa. E é com a cadeia que é possível verificar se existe algum elo fraco no desenho do programa, e isso pode ajudar a melhorá-lo. Para ficar mais claro sobre o desenvolvimento da cadeia de resultados, vamos utilizar um exemplo aqui que foi dado no livro. Imagina que você está preocupado com o fato de que as pessoas que vivem em bairros mais pobres, de uma cidade, elas têm uma taxa de obesidade mais alta do que as pessoas que vivem em bairros mais desenvolvidos dessa mesma cidade. Então você vai fazer uma pesquisa e observa que nesses bairros mais pobres existem menos mercados ou barracas que vendem frutas e verduras frescas e outros alimentos nutritivos. Então você acredita que essa baixa oferta pode estar contribuindo para a obesidade. Então, o problema da obesidade ele pode ser remediado oferecendo subsídios para os verdureiros, para eles estabelecerem mais pontos de venda nesses bairros. Então, a gente pode pensar aqui na avaliação de programa como sendo para testar o impacto dos subsídios aos verdureiros em um conjunto de bairros pobres para a redução da obesidade. Então, o que seriam os insumos aqui? Seriam os fundos que seriam direcionados para os verdureiros. Qual é a atividade? Seria, no caso, o subsídio, a entrega dos fundos para os verdureiros. O produto, um maior número de mercados e barracas que vendem frutas e verduras, uma maior oferta de alimentos nutritivos em bairros pobres. Então, essa seria a parte da implementação, que é o lado da oferta. Já quais seriam os resultados de médio e curto prazo? Os moradores dos bairros pobres, eles ingeririam mais alimentos nutritivos. E resultados mais de longo prazo seria uma menor prevalência de obesidade entre os moradores daqueles bairros pobres. Então, a implementação do programa vai depender do próprio programa em si, dos insumos, das atividades e dos produtos, e os resultados vai depender do programa e dos moradores daquele bairro em aderirem ao programa, ou seja, consumirem mais alimentos nutritivos. Vamos agora para a etapa da especificação da pergunta ou das perguntas da avaliação. Bem, a pergunta da avaliação ela deve ser clara e estruturada como uma hipótese bem definida e testável. Bem, ela deve ser clara porque a pergunta da avaliação é um ponto de partida para qualquer avaliação eficaz. E ela deve ser estruturada como uma hipótese testável, porque então a avaliação de impacto ela vai gerar evidências para responder essa pergunta. A pergunta ela deverá ser formulada de tal forma que se possa quantificar a diferença dos resultados obtidos entre o grupo de tratamento e o grupo de comparação. E como já comentado, o foco vai estar sempre no impacto. Então a pergunta vai ter sempre o seguinte formato: qual é o impacto de um programa sobre um resultado de interesse? Ou qual o efeito causal do programa sobre um resultado de interesse? A pergunta vai ser sempre formulada nesse estilo. Então, num primeiro momento, a equipe de avaliação ela deve esclarecer qual a pergunta que ela quer responder. Então, utilizar a teoria da mudança antes de analisar como a avaliação será conduzida. No caso do exemplo anterior, sobre os subsídios aos verdureiros, a gente pode pensar numa pergunta como sendo: qual é o impacto de um programa de subsídios verdureiros sobre o resultado da taxa de obesidade da população que participou do programa? Definida então uma pergunta clara para avaliação, é preciso selecionar então os indicadores ou as variáveis de resultado que elas vão ser utilizadas para fazer a própria avaliação do impacto do programa. Então, os indicadores de resultados selecionados, eles são usados para determinar se certo programa ou reforma ele foi bem sucedido ou não. Depois de selecionar os principais indicadores de interesse, então vai ser necessário estabelecer os objetivos claros do programa, isto é, o tamanho do efeito esperado
E esse tamanho do efeito, ele é muito importante porque ele vai determinar o tamanho das amostras necessárias para poder fazer a avaliação. Esse tamanho dos efeitos esperados vai ser a base para a realização dos cálculos de poder estatístico da avaliação. Uma amostra ela tem baixo poder quando ela não é grande o suficiente para detectar as mudanças provocadas pelo programa. Quanto menor o efeito esperado, maior precisa ser a amostra para conseguir detectar esse efeito. Então, o tamanho mínimo dos efeitos esperados deve ser especificado para estabelecer critérios básicos que vão permitir determinar se a intervenção ela foi bem sucedida ou não foi. Mas então, como selecionar indicadores que representem boas medidas de desempenho? Uma dica aqui é que esses indicadores eles sejam específicos, que eles possam medir informações necessárias da forma mais precisa possível, que eles sejam mensuráveis, para garantir que as informações sejam facilmente obtidas, que eles sejam atribuíveis, para garantir que cada medida seja vinculada às dimensões embutidas no programa, que eles sejam realistas para garantir que os dados possam ser obtidos em tempo hábil, com frequência e custos razoáveis, e que eles sejam direcionados para a população alvo do programa. É muito importante destacar aqui que esses indicadores eles devem ser demarcados ao longo de toda a cadeia de resultados. Caso contrário, a avaliação de impacto ela corre o risco de reproduzir uma caixa preta. Ou seja, você identifica os resultados, mas não é capaz de explicar por que eles foram obtidos. Isso porque não foi possível identificar a lógica causal entre a política e o resultado. Então, esses indicadores, eles vão permitir determinar se as intervenções elas foram realizadas conforme o planejado, e se atingiram os beneficiários desejados e se foram implementadas no tempo pretendido. É apresentado agora aqui uma lista de verificação que cobre as principais práticas necessárias para garantir que se possa gerar cada um desses indicadores de maneira confiável em tempo hábil. Os indicadores, produtos e resultados, eles são claramente especificados. Eles devem ser extraídos das principais perguntas de avaliação e devem ser consistentes com a documentação do desenho do programa e com a cadeia de resultados. Esses indicadores eles são específicos, mensuráveis, atribuíveis, realistas e direcionados, como apresentado anteriormente. Qual é a fonte de dado de cada um dos indicadores? É necessário que seja muito claro a fonte de onde esses dados foram retirados, como uma pesquisa domiciliar ou dados administrativos. Qual foi a base de dados de onde foram extraídos? Com que frequência os dados serão coletados? Se você está participando da elaboração da política e vai fazer a avaliação, então é importante incluir um cronograma aqui da atividade para essa frequência da coleta de dados. Que esses dados serão dados primários, você está coletando, então tem que ter uma frequência registrada dessa coleta. Quem vai ser o responsável pela coleta de dados? Tem que definir quem é o responsável pela organização dessa coleta, para verificação da fonte e qualidade desses dados e pela garantia do cumprimento dos padrões éticos. Quem é o responsável pela análise e elaboração de relatórios? Precisa ser especificado a frequência e o método de análise, a responsabilidade pela produção desses relatórios. Que recursos são necessários para gerar esses dados?
Essa geralmente é a parte mais dispendiciosa de uma avaliação quando há a coleta de dados primários, porque é preciso assegurar que os recursos necessários, inclusive recursos humanos, eles estejam bem definidos e comprometidos em gerar esses dados. Existe documentação apropriada? É preciso estar estabelecido um plano para definir como os dados eles serão documentados, incluindo a utilização de um arquivo de registro e a garantia do anonimato desses dados. E, por fim, quais são os riscos envolvidos? É preciso considerar todos os riscos e hipóteses no momento da realização das atividades planejadas, de tanto monitoramento quanto da avaliação, e levar em conta como elas podem afetar o cronograma e a qualidade dos dados e dos indicadores. Quando a avaliação é planejada junto com o desenho do programa, então os dados eles podem ser coletados de forma primária e desde a linha de base do programa. Então você vai ter dados para comparar desde antes da política, os grupos de tratamento e controle, até o final da implementação da política. Mas é importante, então, que essas questões com relação aos dados, que são os indicadores, elas sejam todas levadas em conta, principalmente nessa questão de dados primários. Se for uma avaliação retrospectiva em que não serão utilizados dados primários, mas os dados coletados por outra fonte de dados, como por exemplo o IBGE, é importante entender que esses dados eles não foram coletados com o propósito de responder à sua pergunta, a pergunta que você está utilizando na sua avaliação. Eles foram coletados para um conhecimento mais geral sobre a população. Então, se você vai usar esses dados que não foi você que coletou, dados que não são dados primários, é sempre importante ter muita cautela na sua utilização. Ou então, se você for utilizar dados utilizados em outra pesquisa, aí é importante entender que esses dados foram coletados para responder a pergunta daquela outra pesquisa. É sempre muito importante entender qual foi o propósito da coleta desses dados e como eles foram coletados, no caso desses dados não serem dados primários. Chegamos ao fim, então, dessa primeira parte do livro Avaliação de Impacto na Prática, que apresentou uma visão geral sobre a avaliação de impacto. Lá no primeiro capítulo a gente viu a importância da avaliação de impacto e como ela se encaixa no contexto da implementação de políticas públicas baseadas em evidência e na ética. E no segundo capítulo a gente viu sobre as etapas iniciais de fazer uma avaliação. Na sequência do livro, agora na parte 2, os próximos capítulos, vai entrar na questão sobre como é feito a avaliação de fato, a parte estatística e econométrica da avaliação. Então, essa aula termina aqui. Obrigada pela atenção e bons estudos.